Olá amigos, hoje escolhi para partilhar convosco um tema que não é normalmente muito agradável e as pessoas não gostam de falar dele e normalmente as pessoas não falam em temas que são desagradáveis porque é mais fácil ignorá-los. E é um tema muito seguro, muito certo, é aquilo mais certo que nós temos em termos da nossa vida, é a morte. Nós evitamos falar da morte, até porque a morte nos evoca o desgosto, a tristeza da perda de amigos, da perda de entes queridos muito próximos e, portanto, não é um tema que nós gostemos de falar. Ninguém fala da morte, fala apenas para noticiá-la, para evocar a pessoa que desaparece, mas depois voltamos ao ritmo do dia-a-dia e evitamos pensar sequer no assunto. Ora, a morte é aquilo que de mais certo todos nós temos. Um filósofo de quem eu gosto muito foi filósofo, foi jornalista, foi aliás diretor de um grande jornal francês, o Figaro, Jean d'Ormesson, presidente da Academia Francesa. Aliás, como presidente da Academia Francesa foi ele que permitiu pela primeira vez a entrada de uma mulher na Academia Francesa, que era tradicionalmente só homens, foi Simone Weil. Portanto, foi Jean d'Ormesson que admitiu Simone Weil na Academia Francesa e abriu as portas a senhoras na Academia Francesa. Jean d'Ormesson era um homem extraordinário. Eu tenho uma grande admiração por ele, morreu há poucos anos, com uma idade bastante avançada, mas tinha uma grande capacidade de comunicação, aliás era uma espécie de estrela quase televisiva, ele aparecia imenso nos canais de televisão franceses, a juventude gostava imenso dele, apesar dos seus mais de 90 anos, e era um homem muito sabedor, e ele toda a vida se preocupou com o tema da morte. Ele dizia, aliás, eu não falo sobre a morte agora porque estou velho, normalmente as pessoas velhas é que pensam na morte. Não, eu desde novo penso na morte e estudo a morte do ponto de vista filosófico. E ele dizia uma coisa que é corretíssima. Quando nós nascemos, nós assinamos um contrato com a morte. E assim é. E ele diz, ainda bem que assim é, ainda bem que morremos. A pior condenação que nós podíamos ter era sermos imortais. Evocando, aliás, Jules Ferrin, que sobre isso se pronunciou. Beaucoup aimé la vie. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé la vie. D'ailleurs, si, supposez qu'un Dieu me dise veux-tu recommencer ta vie, je ne souhaiterais vraiment pas la recommencer. Parce qu'elle a été suffisamment remplie? Oui, parce qu'elle a été très bien. Ce serait assommant de continuer à vivre. La pire catastrophe, ce serait d'être immortel. Ça, c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, c'est la plus grande punition. Le juif errant aspire à mourir. Et nous avons la chance de mourir. Vous savez, qui meurt ne meurt que ceux qui ont vécu. Et c'est une grande chance de mourir. Ça prouve qu'on a vécu. A morte é, portanto, consequência do nascimento. E como dizia d'Ormesson, é um contrato que assinamos no momento de nascer. Sem termo, sem prazo, sem saber a data exata, mas esse contrato está assinado e tem que ser cumprido. Portanto, a morte é algo de muito certo. E durante muitos anos a humanidade remeteu a questão da morte para as religiões, para a filosofia e especialmente a consequência da morte, ou seja, a existência ou não de uma vida pós-morte, é uma coisa que a ciência imediatamente recusou durante séculos sequer pronunciar sobre isso, entendendo que a vida estava no corpo humano, estava no cérebro, estava no coração, e quando esses órgãos, por qualquer razão, deixam de funcionar, acabou-se a vida, e acabou-se a existência, e acabou-se a consciência. E, portanto, qualquer outra especulação em torno disso, a ciência sempre remeteu para a filosofia, para o campo da religião, eventualmente para a psicologia, ou para a parapsicologia, para o paranormal, quando algumas sinais ou algumas evidências se mostravam confusas sobre isso.
Porquê é que eu escolhi este tema tão desagradável, aparentemente, para partilhar convosco a reflexão deste, a meu ver? Porque há alguma coisa de novo sobre o assunto. Ou seja, nos últimos anos, eu diria nos últimos 10, 20 anos, timidamente e discretamente, a ciência, como aliás lhe competia, porque a ciência assenta na dúvida e a evidência na experiência e na demonstração, a ciência começou a aceitar, discutir ou estudar a possibilidade de haver provas ou evidências de alguma sobrevivência à morte, ou seja, de alguma coisa sobreviver ao fim da matéria, da carcaça do corpo humano. Não querendo chamá-la de alma, não querendo falar em espírito, mas a ciência começou, face a uma série de provas, reveladas muito naquilo que se chamam as EQMs, ou experiências de quase morte, ou em francês, experiência de morte iminente, as EMIs, a ciência, os médicos, cardiologistas, neurologistas, psiquiatras, médicos de emergência médica, anestesiologistas, começaram a discutir, a estudar, a nível académico, a nível universitário, a nível de laboratórios, a estudar vários casos, milhares de casos de morte iminente ou de experiência de quase morte, e a admitir que a ciência, com base sempre na demonstração e na evidência, não deveria voltar costas ou relegar para a religião ou para a filosofia a questão da existência ou não existência de vida pós-morte. E essa é uma mudança substancial da posição da ciência relativamente a este tema. E isto tem acontecido imenso em todo o mundo, nas grandes universidades americanas, europeias, existem grupos de trabalho e departamentos que têm estado a estudar. A primeira grande agitação que houve em termos de opinião pública internacional ocorreu recentemente em França, num congresso mundial das chamadas EMIs, ou seja, experiência de morte iminente, em que cardiologistas, cientistas, médicos de várias áreas apresentaram conclusões sobre estudos que têm feito sobre esta matéria. E a questão ganhou uma outra dimensão com um artigo publicado na prestigiada e famosa revista científica e médica Lancet, por um cardiologista holandês que tem dirigido um grupo de trabalho que estuda casos de morte iminente na Holanda e um pouco no mundo inteiro, e que apresentou as suas conclusões neste congresso. Vamos ver. Communauté scientifique. Elle a d'ailleurs été publiée dans la Foi publicado na prestigiada revista internacional Lancet. As conclusões foram apresentadas no colóquio internacional das EMI, experiência de morte iminente. A presença de uma consciência aumentada foi registada para além da atividade cerebral. Ele chega à conclusão quase inevitável du fait de la conclusion que quasi a consciência vai continuar a existir para além da morte, la conscience de outra forma e noutra dimensão. Não podemos ser dogmáticos para dizer isto não interessa, é uma questão química, assim não se chega lá. Posição extrema, tem que ser assim, é uma atividade energética. Prove, demonstre. Apresente uma teoria, uma posição defensável. Explique, apresente uma teoria, prove-me. Eu sou obrigado a dizer que atualmente não existe prova científica de vida para além da morte. Todavia, em biologia, nós consideramos que há muitas evidências. Evidências que revelam uma possibilidade de sobrevivência da consciência depois da morte. Por mim, tudo o que eu vi e observei durante 20 anos de atividade científica
leva-me a concluir que há alguma coisa depois da morte. A comunidade científica deve ser curiosa e deve ousar discutir esse assunto. Eu desafio todos os grupos de cientistas a refletirem e discutirem esse tema. Pode-se dizer que não é no cérebro e talvez não seja no cérebro, mas é preciso demonstrá-lo. Quand on prend en compte toutes les recherches qui ont été faites depuis plus de 40 ans sur les différentes... Durante os últimos 40 anos estudou-se muito experiências de quase morte, comunicação com pessoas já falecidas através da atividade mediúnica, até o estudo de vidas anteriores, através da hipnose, por exemplo. Tous les faits convergent. A consciência, na verdade, concluímos que é independente do cérebro. Ou seja, a consciência não precisa do cérebro. Consideramos finalmente que a morte, tal como o nascimento, é a passagem de uma fase para outra. Estamos no caminho certo, mas ainda vai levar algumas décadas. Mas chegaremos a conclusões ainda na nossa vida. Ora, mais do que isto que ouvimos, tem aparecido um pouco por todo o mundo documentários, séries científicas em torno desta temática, ouvindo os melhores especialistas do mundo que trabalham nesta matéria, sempre assegurarem-se no rigor da ciência, ou seja, não embarcando em especulações nem em facilitismos relativamente a conclusões, mas admitindo a discussão sobre o assunto e o estudo e a investigação sobre o assunto. Ou seja, aquilo que durante milénios não aconteceu na história da humanidade foi tentar perceber ou investigar do ponto de vista científico a questão da morte e da pós-morte. Pela primeira vez a ciência aceita debruçar-se sobre o assunto, tem trabalho já produzido sobre o assunto. Como dizia esta cientista que ouvimos, que trabalhou mais de 20 anos e trabalha há mais de 20 anos sobre este tema, não há demonstração científica da existência de vida pós-morte, mas há imensas, aquilo que em biologia se chamam evidências da existência de uma sobrevivência pós-morte numa forma de energia que os cientistas têm referido como consciência, ou supraconsciência, que, independentemente da existência do corpo, essa forma energética sobreviverá ou terá uma passagem para uma outra forma de manifestação. Ou seja, a questão que deu tema e nome a este, a meu ver, de hoje, permanece válida, cada vez mais válida, e que nos interroga a todos. Ou seja, e se a morte não existisse? Ou seja, se a morte não fosse aquilo que nós nos habituamos durante milénios na história da humanidade a aceitar como o fim de tudo, se na verdade ela não fosse assim e houvesse alguma forma energética, alguma forma de vida, chamemos assim, de continuidade dessa energia que é a nossa consciência, tão difícil de definir, mesmo para os cientistas, ou para os psicólogos, ou para os médicos, esse conjunto de emoções, de sensações, de ideias, de sentimentos, de afetos, de energia que o nosso cérebro produz e que nos custa aceitar a ideia de que isso tudo se extingue no momento em que fisicamente o corpo deixa de ter vida, tal como nós nos habituamos a definir. É um tema que me pareceu interessante partilhar convosco, porque está, neste momento, com grande atualidade em termos mundiais, na área da ciência, na área da medicina também. Quem trabalha nos hospitais, nas unidades de cuidados intensivos, nos cuidados continuados, ou seja, aqueles que acompanham muito diretamente o fim da vida e a passagem, eventualmente, ou a morte, como nós a definimos,
Esses que trabalham muito próximos têm evidências, têm testemunhos, têm eles próprios a sua observação dessa possibilidade de sobrevivência de alguma coisa para além da morte, como nós a conhecemos. Era isso que hoje achei que era interessante partilhar convosco. Há, aliás, uma série notável que em breve, creio, será exibida na televisão portuguesa e que eu tive oportunidade de visionar previamente. É uma série muito grande, são quase 20 episódios sobre estes temas, com os maiores cientistas do mundo e os médicos de todo o mundo que estudam essas matérias a pronunciarem-se e a mostrarem o que é que, ou em que pé é que essa investigação está sobre um tema que durante a história da humanidade foi relegada para as religiões, para as outras crenças, para, eventualmente, a filosofia e para os poetas. Mas Jean d'Ormesson era um fã de um grande poeta francês, Louis d'Aragon. E ele gostava muito deste poema que eu traduzi. A poesia traduzida nunca é a mesma coisa, porque lhe falta aquela musicalidade que a língua empresta à poesia, mas eu traduzi para português essa poesia de Louis d'Aragon, que se chama C'est une chose étrange. É uma coisa estranha. E o poema é assim: é uma coisa estranha que por fim o mundo, um dia em que partirei sem ter tudo dito. Estes momentos de felicidade, estes fins de dia de pôr do sol incendiado, a noite imensa e negra com lágrimas douradas. Nada não é tão precioso como pensamos. Outros vêm depois, com o mesmo coração que eu próprio tenho. Eles sabem tocar a erva, sabem dizer também que te amo e sonhar na noite onde se apagam as vozes. Haverá sempre um casal amoroso, para quem amanhã será a aurora primeira. Haverá sempre a água, o vento, a luz. Nada passa depois de tudo, senão o próprio passante. É uma coisa que eu não compreendo. Este medo de morrer que as pessoas têm. Como se não fosse maravilhoso que o céu, no momento, nos parecesse tão terno. Apesar de tudo, digo-vos que esta vida foi tal que a quem queira ouvir o que eu digo aqui, não tendo na boca outra palavra senão obrigado, eu direi que, apesar de tudo, esta vida foi bela. Essa última quadra, ela soa melhor em francês, permitam-me que o diga, por causa da musicalidade do francês. Malgré tout, je vous dis que cette vie fut belle, qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirai malgré tout que cette vie fut belle. Até para a semana.